Não vejo, não. O Vale do Jequitinhonha é considerado como o Vale da Miséria, o Vale da Fome. Por política lá, é considerado como pior do que a África. Ele vai para aquele país lá e pega o dinheiro para aplicar no Vale do Jequitinhonha. Aí aplica. Aí vai lá quando é que vocês estão vendo, né? Aí a meta deles é essa. É considerado como o Vale da Fome, o Vale da Miséria. Mariquinha da cachoeira, quem te ensinou a nadar? Não te dou meu coração, porque eu não posso tirar. Adeus, adeus, meu bem, meu coração, me dá um abraço, meu bem, um aperto de mão. A lua já vem saindo, vou com ela abordar um vestido muito lindo pra poder te enfeitar. Adeus, adeus, meu bem, meu coração, me dá um abraço, meu bem, um aperto de mão. Mariquinha da cachoeira, quem te ensinou a bordar? Não te dou meu coração, porque eu não posso tirar. Adeus, adeus, meu bem, meu coração, me dá um abraço, meu bem, um aperto de mão. Olá pessoal, aqui é Sérgio Klein, da S. Klein Consultoria. Hoje iremos falar sobre o Vale do Jequitinhonha, mais especificamente sobre o município de Medina. A região é uma das mais pobres do Brasil, com índices de desenvolvimento humano bastante baixo. Além disso, é uma região que, embora esteja no sudeste, no estado de Minas Gerais, está dentro do polígono das secas, clima característico da região do semiárido do Nordeste. Além dos problemas relacionados à escassez de água, a região enfrenta sérios problemas com os impactos advindos da mineração de granito, uma das regiões aqui do país, do Brasil, onde a produção de granito é em escala industrial. Com isso, a fertilidade dos solos próximos às áreas que estão sendo exploradas para a retirada de blocos de granitos têm sofrido sérios problemas com fertilidade dos solos. Já adiantando, não se esqueçam de dar joinha nesse vídeo, de deixar seu comentário sugerindo novos vídeos, de se inscrever no canal da S. Klein Consultoria e acionar o sininho para receber comunicações quando novos vídeos forem lançados. O menino chorava do frio que senti. O menino chorava do frio que senti. Calai, meu menino, cala.
aqui abaixo e acima tudo isso eu já andei procurando. Amor de longe que de perto eu já deixei. Se sair uma pessoa que hoje chegar no Rio de Janeiro, São Paulo, falar agora que ele mora no Vale do Jequitinhonha, não é discriminado. Não tem valor de nada. Eu já sofri quando eu fazia faculdade. Não tem valor de nada. Se não é que você mora no Vale do Jequitinhonha, ixi, entendeu? Porque não são municípios. É Comecim, Medina, Tinga, Araçuaí, Jequitinhonha. Só é rico, Toflotone e Almenara, uma cidade rica, né? Quer dizer, empobreceu toda a região. Nossa região praticamente Esse mapa não tem? O Vale do Jequitinhonha faz parte do polígono das secas e, para efeitos de planejamento, de acordo com o que Celso Furtado imaginou, faz parte da região Nordeste. Então, isso aqui é sertão, como Vitória da Conquista. Você pode ver a vegetação, os rios. Você conhece Toflotone, né? Intermitentes. Toflotone é considerado como cidade rica, por causa das pedras preciosas, é toda lapidada lá, né? Tiradas aqui. Tirada em Comecim, Medina e Pato Paraíso, né? Foi leva tudo pra lá, né? Capital das pedras preciosas. Olha, o senhor nos esclareceu muito e nós agradecemos muito sua participação. A gente está aqui fazendo alguma coisa com meus recursos particulares, a gente não pode prometer nada, mas talvez no futuro, quem sabe, talvez a gente volte e volte mais forte. E seu depoimento vai nos ajudar. Tanto que choveu, tanto que molhou, coração se encheu de amor e transbordou. Água que correu, ribeirão levou, foi pro oceano e lá se evaporou. Tanto que choveu, tanto que molhou, coração se encheu de amor e transbordou. Água que correu, ribeirão levou, foi pro oceano e lá se evaporou. Tanto que choveu. Uma canoa furada, ô beira-mar, adeus dona, adeus riacho de areia. O sol já vai entrando, vai deixando a claridade e a luz. Coroado despede da igreja e do menino de Jesus. Olha só a água aqui, como é que tá brotando. E assim nós estamos tendo dificuldade, porque a água é muito aqui. Então nós vamos, né? Nós vamos tentar ver se a gente faz essa proteção aqui. Olá pessoal, aqui é Sérgio Klein da S Klein Consultoria. Este é o segundo episódio da série Vale do Jequitinhonha, SOS Medina. Se você perdeu o primeiro episódio, vou deixar registrado aqui em cima no card e na descrição do vídeo logo aqui embaixo. Neste episódio vamos apresentar os problemas relacionados à escassez de água e as possíveis soluções que podem ser adotadas para a região de Medina. Antes, não se esqueça de deixar o joinha, de se inscrever no canal e tocar o sininho para receber notificações de novos vídeos.
E vamos ao assunto desse vídeo, Água que Correu. És rainha do mundo mar, teu luzeiro me faz cantar. Terra, terra, és tão estrelada. O teu manto azul comanda respirar toda a criação. E depois que a chuva molha, arco-íris vem coroar. A floresta é teu vestido e as nuvens o teu colar. És tão linda, ó minha Medina situa-se na região do Vale do Jequitinhonha, mais especificamente Médio Jequitinhonha, nordeste de Minas, conhecido como semiárido mineiro. Seu relevo é predominantemente montanhoso, com ocorrência de grandes maciços de granito. Está a 587 metros de altitude. Seu clima é tropical, mas há picos e baixas temperaturas no inverno. Sua população é, segundo estimativas do IBGE 2017, de 21.409 habitantes. Fazem parte do município de Medina o distrito de Tuparecê, o povoado de General Dutra, além de várias comunidades rurais. O município é banhado pelos rios Jequitinhonha e São Pedro, este afluente daquele, e diversos córregos, sendo os mais importantes os córregos Sapucaia, dos Cachorros, São Camilo e Ribeirão. Esse é o responsável pelo abastecimento da cidade através da barragem Ribeirão. Os dados pluviométricos representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de uma série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas ou secas e quentes ou frias de uma determinada região. Este gráfico é relativo aos índices pluviométricos e de temperatura de Medina. Então nós podemos observar que nos meses entre final de março e início de novembro nós temos uma época seca. Então nós temos abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 7 meses praticamente de seca na região. Em termos de precipitação média anual, no município de Medina, podemos dizer que é uma região bastante seca, porque os índices anuais chegam a aproximadamente 920 milímetros, um índice que coloca a região dentro do polígono das secas. Nós vemos, por exemplo, aqui na tabela que a partir de abril nós já temos uma redução bastante significativa em relação a março, maio, a metade de abril e assim por diante, junho, julho, agosto, 3 meses muito secos, 12 milímetros, setembro bastante seco, voltando a ser um pouco mais úmido em outubro. Os meses de novembro, dezembro, janeiro, até fevereiro e final de março são os meses mais chuvosos. Para exemplificar, 920 milímetros anuais de chuva significa que em cada metro quadrado do município chove aproximadamente 920 litros de água por ano. Se dividirmos 920 por 12 meses, vamos ter 76 litros de água por mês em 1 metro quadrado. Dividido isso por 30, significa que nós vamos ter 2,55 litros de água por dia por metro quadrado. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, uma pessoa necessita de um consumo mínimo de 110 litros de água por dia.
Essa medida supostamente seria suficiente para um indivíduo saciar a sede, cuidar apropriadamente da higiene e preparar os alimentos. Ou seja, se você tem uma disponibilidade de água por metro quadrado de 2,5 litros e você precisa para cada pessoa 110 litros, será necessário, portanto, aproximadamente 44 metros quadrados por pessoa, acumulando água durante todo o ano, para que as necessidades básicas dessa pessoa sejam satisfeitas. Em uma família com 4 pessoas, isso daria então uma área de 132 metros quadrados. Para uma população de 21 a 22 mil pessoas, nós estamos falando de cerca de 900 hectares de área, onde toda a chuva que cai seria destinada para o abastecimento público, ou seja, para o consumo pessoal de cada cidadão do município. Porém, há outras necessidades da água além do consumo humano. Nesse sentido, as cisternas, os coletores de água através de esquemas de cisternas são importantes, mas são insuficientes para o acúmulo de água necessário para que uma família rural possa ter seu consumo próprio e o consumo para suas atividades. Ou seja, somente para satisfazer as necessidades humanas de consumo de água, a chuva que cai durante todo o ano seria insuficiente para dar conta dessas necessidades. Isso sem contar a água destinada aos animais, sem contar a água destinada à lavoura, sem considerar a água utilizada em outros fins que não sejam o consumo humano. Em agosto de 2019, a S-Clean Consultoria apresentou à ONG GGREF o esboço do programa Vereda Viva, que compõe 4 ações referentes à questão da escassez da água na região do Rio São Pedro, em Medina. O escopo do Vereda Viva é um programa de ações com objetivo de adotar soluções para a escassez hídrica na região do semiárido do Vale do Rio Jequitinhonha, norte de Minas. Como área piloto do Vereda Viva, escolheu-se a bacia do Rio São Pedro, no município de Medina, onde as ações serão implementadas e os resultados poderão ser avaliados antes de estender o programa para outras subbacias do Rio Jequitinhonha. As ações. A primeira delas é o Muda Minha Vida, que é uma ação de produção de mudas e vegetação típica da região. O Buriti tem destaque dentre essa vegetação, pois está intimamente associado às áreas alagadiças, com relativa abundância de água. A recomposição da vegetação de buritis ao longo das nascentes é o principal objetivo desta ação. Uma outra ação para o programa Vereda Viva é a Água é Vida, que é uma ação de reutilização de águas pluviais e águas cinzas. A captação de águas pluviais para armazenamento em cisternas é bastante utilizado em áreas rurais com déficit hídrico. Uma solução relativamente barata e bastante apropriada para essas regiões. A terceira ação é Poço Vivo, que tem o objetivo de reativar poços cujas vazões decaíram
ao longo do tempo ou que são mal utilizados por deficiências construtivas ou de manutenção. As soluções técnicas serão adotadas de acordo com cada caso avaliado. A fonte de água subterrânea é um recurso hídrico que requer uma atenção especial quanto à sua quantidade e principalmente quanto à sua qualidade. A avaliação desses quesitos pode ser feita mediante a coleta de amostras de água e sua análise, bem como uma avaliação técnica do potencial hídrico local. Soluções como o aprofundamento do poço, limpeza do poço, abertura de fraturas, entre outras, podem ser adotadas de modo a promover uma vida útil extra em poços já abertos e abandonados por dificuldades diversas. A eventual construção de um novo poço subterrâneo pode fazer parte do escopo desse programa, uma vez havendo recursos para tanto. O estudo das águas subterrâneas é um dos objetivos do programa, visto que o entendimento da dinâmica das águas subterrâneas é fator técnico preponderante para soluções de reativação dos poços abandonados na região ou mesmo localização de novos poços produtivos. E a última ação do programa Vereda Viva é o Vida Sustentável, que permeia as três ações anteriores, Muda Minha Vida, Água é Vida e Poço Vivo, pois é a base teórica que motiva a coletividade em sua inserção e objetivos comuns de recuperação e preservação ambiental. Trata-se de um programa basicamente de educação ambiental, baseado em conceitos de sustentabilidade, principalmente da água como fonte essencial à vida, de uso, de preservação e de aproveitamento total desse recurso sem esgotá-lo. Meu nome é Silvio Azevedo, eu sou do município de Medina. Em 2016, eu aprendi a técnica Recuperação e Proteção de Nascentes pelo Senar. Nós criamos o grupo Os Caçadores de Nascentes. Recuperamos 32 nascentes no município de Medina, aqui no Vale de Jequitinhonha. Quero agradecer aos nossos mobilizadores, ao sindicato dos produtores rurais de Medina. Wagner, nosso instrutor, a turma recém-formada, o que é que você tem a falar desse curso? Primeiro, parabenizá-lo pelo trabalho de difusão da técnica do Senar, que você sirva de inspiração para os novos aí, profissionais da área, que possa fazer diferença no Vale de Jequitinhonha na questão de água em quantidade e qualidade. Que esse é o objetivo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar Minas, formar técnicos para que eles possam fazer a diferença. George, que é o proprietário aqui da Nascente, o que você tem a dizer? Só agradecer também, né, Silvio, por ter essa oportunidade do Senar poder fazer um trabalho desse de recuperação e um trabalho de resultado praticamente imediato. E para o futuro, mais ainda, né? Água de qualidade, né, e quantidade. Uma nascente que produzia 1.000 litros e hoje está produzindo 6.000 litros de água por dia.
Bonneville. And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wall. Letting the days go by, and the water rolling down. Letting the days go by, water flowing down the ground into the blue again. After money's gone, once in a lifetime, water flowing down the ground. You may ask yourself, what is that beautiful house? You may ask yourself, where does the highway go to? You may ask yourself, my right, my wrong, and you may say yourself, my God, what I've done. Letting the days go by, and the water rolling down. Letting the days go by, water flowing down the ground into the blue again. After money's gone, once in a lifetime, water flowing down the ground. See my Z ever worse, 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 see my Z ever worse. Water dissolving and water removing. There is water at the bottom of the ocean. Carry the water at the bottom of the ocean. Remove the water at the bottom of the ocean. Letting the days go by, let the water hold me down. Letting these days go by, water flowing underground into the blue again, in the silent water, into the rocks and stones. There is water underground. Letting the days go by, letting the days go by. Oh, water flowing underground, water flowing underground. Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again, in the silent water, under the rocks and stones. There is water underground, underground. Letting the days go by, letting the days go by. Ever worse, see my Z 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 ever worse. Feriando que nesta terra tão fácil, tão doce e rica, não é preciso trabalhar todas as horas do dia, os dias todos do mês, os meses todos da vida. De certo, a gente daqui jamais envelhece aos 30, nem sabe da morte em vida, vida em morte severina. E aquele cemitério ali, branco na verde colina, de certo pouco funciona e poucas covas é minha. Olá pessoal, esse é o episódio O Grande Espetáculo no Céu. É o terceiro vídeo da série Vale do Jequitinhonha SOS Medina. Nos dois primeiros episódios abordamos sobre a escassez de água na região do Vale do Jequitinhonha, norte do estado de Minas. Mais especificamente na região de Medina.
Hoje vamos falar sobre o granito e sobre dois principais impactos gerados pela extração de granito para as comunidades próximas às pedreiras de granito. Uma delas é a questão da água, mais uma vez a questão da água, e a segunda é relacionado à poeira e os resíduos gerados pela extração. Não se esqueça de dar o joinha, de se inscrever no canal e compartilhar em suas redes sociais. Principalmente você que está chegando no canal agora, ainda não se inscreveu, então é só clicar aqui embaixo na opção inscrever-se e no sininho para receber notificações de novos vídeos. Minas, hoje, é o segundo maior exportador de granito do Brasil, perdendo apenas para o estado do Espírito Santo. Boa produção, ou a maior parte dessa produção de granitos no estado de Minas, vem da região do Vale do Jequitinhonha, principalmente da cidade de Medina, onde nós temos pelo menos 5 mineradoras atuando. Nós vamos analisar não as minerações em si, mas como se dá a extração de granito na região de Medina e quais são os impactos ocasionados. Todo esse granito de Medina, ele é um granito de consumo internacional, ele é voltado para o mercado internacional. Porém, nem todo o granito de Medina sai beneficiado de Medina. Boa parte desse granito passa, antes de seguir ao mercado internacional, passa por Cachoeiro de Itapemirim e depois Vitória, no Espírito Santo, de onde é embarcado para principalmente os Estados Unidos, Itália, Emirados Árabes e China, sendo que esse último tem tido um aumento significativo na balança comercial. Para se ter ideia da formação de preços do granito, o granito não beneficiado tem o seu valor de aproximadamente $30 o metro quadrado. Então, em um metro cúbico, por exemplo, dá para se retirar de 25 a 30 chapas de granito não beneficiado. Uma vez beneficiado, esse metro quadrado do granito passa ao valor de aproximadamente $100 por metro quadrado. Como boa parte do granito é levado para o Espírito Santo, todos os impostos gerados por esse sobrepreço são captados pelo Estado do Espírito Santo e não pelo Estado de Minas Gerais. Então, sai pelo valor menor, que é do bloco, de aproximadamente, seria até inferior a $30 por metro quadrado, porque saiu o bloco a ser cortado, principalmente no Espírito Santo. Então ele sai mais barato do que $30 por metro quadrado. Ele chega no Espírito Santo por um valor inferior a $30 e é revendido para o mercado internacional a $100 por metro quadrado. Hoje, boa parte das informações que a gente obtém estão totalmente disponíveis na internet. A questão do preço, por exemplo, você pesquisa na internet e consegue entender como que é a cadeia produtiva do granito e qual é a formação do preço final do produto. Quanto que vale o produto em Medina e quanto que vale esse produto no Porto de Vitória. Ele chegando aos Estados Unidos, por exemplo, esse valor é até um pouco superior a esses $100 por metro, deve chegar a $150 o metro quadrado desse granito, desse tipo de granito sair de Medina no mercado internacional.
hoje em dia, você tem várias informações, por exemplo, desses produtores de granito. Então nós vamos pegar aqui, por exemplo, um dos exportadores aqui, um dos produtores de granito, onde diz que tem um relatório de impacto ambiental, que é a Gran Sena Exportação e Comércio Limitada, projeto Diageo Fiorito. Então diz aqui que a Nativa Meio Ambiente fez o relatório de impacto ambiental e coloca o link sobre o relatório de impacto ambiental dessa extração. Bom, nós vemos aqui pela foto da capa que toda essa área esbranquiçada é onde já foi extraído o granito, e aqui temos o pátio com os blocos de granito. Toda essa área branca reflete exatamente uma das condições de impacto ambiental dessa região, que é a geração de poeira e do pó do granito extraído nessas pedreiras. Nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhe para frente. Bom, infelizmente, se nós clicarmos aqui no link, isso já fiz, vai dar uma página não encontrada na empresa aqui, ou seja, eles colocam que existe o relatório, mas o relatório foi retirado do domínio público aqui. Uma outra pesquisa que a gente pode fazer aqui é o Granitos Medina. Granitos Medina, Exportação, Indústria e Comércio. Aqui nesta rede, nós temos aqui várias fotos aqui de tipos diferentes de granito. Nem todas essas fotos significam que é o granito extraído lá da região. Por exemplo, vamos clicar nessa foto aqui, um granito mais rosa. Esse granito provavelmente não é de Medina. O granito de Medina tem uma coloração mais branca. Vamos ver se a gente acha algo como essa tonalidade. É um granito chamado granito arabesco. Vamos voltar aqui para a página deles e vamos pegar exatamente em fotos aqui. Aqui tem algumas coisas interessantes que eu andei vendo aqui. Então, fotos. Tem uma série de fotos onde a maior parte é de propaganda, todas são de propaganda. E nós só vamos atentar aqui ao seguinte: ao uso do granito. Então aqui, por exemplo, Granitos Medina Exportação e Comércio divulga aqui, ó, projeto concluído em 2014, 3.000 metros quadrados de granito branco Minas, fachada e ladrilhos. Isto não é no Brasil. Aqui um outro projeto, o maior projeto de 2013, 25.000 metros quadrados de granito branco genérico, fachada e ladrilho. Isso também não é no Brasil. Esse aqui sim é no Brasil. Assembleia de Deus do Brás, fachada de granito Minas. Não diz a metragem. Aqui, Granitos Medina, excelente experiência. A primeira parceria em 2010, 10.000 metros quadrados de granito branco Minas. Ou seja, uma obra, apenas uma obra, a menor obra que o Granito Minas expôs em seu site, em sua rede social, se tratava de 3.000 metros quadrados de granito. Isso dá mais de 300 mil dólares somente de fornecimento, somente para o fornecimento do granito. Bom, conforme vimos, a exportação de granito é um negócio bastante lucrativo. E nesse processo todo, Medina é a que menos tem ganhos significativos. Porque se o bloco sai a 30 dólares, ou
valor menor, porque é um bloco bruto, ele não é chapa bruta, é um bloco bruto. Ele sai com preço bem menor do que os $30. Ele chega em Cachoeiro do Itapemirim para ser beneficiado e sai para o Porto de Vitória a $100, chegando nos Estados Unidos, na Itália, Emirados Árabes e China por um preço mais elevado. A gente percebe, portanto, que Medina, na parte econômica, fica com a menor parte. Em compensação, fica com todos os impactos ambientais dessa produção. Porque na mina em si, você precisa de água para a extração do granito, como nós vimos anteriormente no vídeo inicial desse episódio. E ainda você tem uma geração de poeira enorme dessa extração que recai sobre as localidades vizinhas à própria extração, conforme o vídeo final que nós iremos apresentar nesse episódio. Fazendo uma pesquisa rápida para falar um pouco mais sobre a água, uma pesquisa rápida no Sistema de Informações de Águas Subterrâneas, localizando aqui Medina. Os poços de Medina são 80 poços que estão no sistema, e utilizando também os alvarás de pesquisa, e eu vou jogar os alvarás de pesquisa sobre esses poços. Os que estão em vermelho são as áreas em lavra de Medina. Aqui a geologia, os vermelhos o corpo de granito principal, esses pontos azulados, que aqui tem destaque, tem uma mancha azulada maior com vários pontos, com vários poços, e a gente nota que próximo às áreas que são de lavra, também existem poços, inclusive dentro da própria área de lavra. Nós temos, portanto, um uso da água subterrânea para a extração do granito de Medina. Essa extração faz com que as drenagens, que já são poucas, o aquífero, que já é muito ruim, porque é do tipo fraturado, mas as fraturas são restritas, mesmo porque esse granito, por ele ser excelente para a rocha ornamental, ele não pode ter muitas fraturas. Então você tem poucas fraturas, poços pouco produtivos, uma escassez de água devido à região extremamente seca, e você tem com isso, com a extração dessa água através dos poços, você tem rebaixamento ao longo dessas fraturas que porventura possam haver água, rebaixamento do lençol freático nessas fraturas, e como consequência a secagem das nascentes e poços pouco produtivos nessa região. Boa parte da água, portanto, nessas áreas de lavra são utilizadas praticamente que exclusivamente para a própria extração do granito.
Bora. Bora tá feio. Meu Deus. Caraca, que troço, cara. Entra pra dentro, escureceu o canto. Vai lá com as crianças. Mas a terra dada não se abre a boca.
Olá, vem aqui comigo, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui é a minha hortinha caseira. Aqui é cebolinha, alecrim, orégano, tudo plantado em vasinho. Aqui são pimentas, manjericão, mais alecrim. Aqui é morango, ainda não floriu. Está 2 meses aqui plantado. Aqui é a abóbora, também um pé que germinou há pouco tempo. Aqui é a minha plantação de couve. Tenho meia dúzia de pé de couve aqui. Aqui são 2 nesse canteiro. Mais 4 ou 5 aqui nesse outro canteiro menor. A bisteca. Fala oi, bisteca. E essa aqui é a velha bicha. Ô, velho, tá aqui. Tá querendo me ajudar os dois aqui. Aqui é pimentão. Aqui nesse canteiro estão nascendo feijão, ainda em mudas. Acabou de brotar, dá para se ver até um feijãozinho ali no talo da muda. É isso aí. Essa aqui é a minha hortinha caseira. Aqui tenho eu cuidado todos os dias, já faz alguns anos que eu tenho esse hábito de cultivar, tudo orgânico. Está trabalhando aqui 5 pessoas, só eu sei plantar de máquina. Essa plantadeira aqui manual, só que
é raro hoje em dia, mas ainda tem bastante de área, mas pouca gente sabe plantar. E aqui, tem esse detalhezinho aqui, que é o registro dela. Você pega um prego ou uma chave de fenda, um alicate, distorce ele, aí empurra essa linguetinha aqui que a gente chama. Do jeito que ela tá aqui no meio, tá vendo aqui, ó? Essa partezinha aqui, ela tá pra milho, que é 4 a 6 caroços. A gente, quando folgar, aí vai a rocha. Quando a gente, pra feijão, a gente empurra ela pra lá, ela fecha o registro. Aí a gente só arrochou aqui, de novo. Ela pega pra feijão. Feijão carinhoquinha, mulatinho. E o processo de abre e fecha dela é o que é mais complicado. Porque eu vou mostrar agora como é que faz. Se não tiver cuidado, bate com ela aberta, assim, ó. Aí ela enche de terra. Aí o jeito certo correto é esse, ó. Bate, abre, sobe com ela aberta, abre em cima, fecha embaixo, ainda em cima, aí quando chega embaixo que aperta ela, abre, fecha de novo em cima, bate, abre ela dentro do chão, sobe com ela aberta ainda, fecha em cima. E agora eu vou fazer com uma certa ligeireza, com rapidez, para ver quanto é ligeiro. A pessoa faz serviço de 3, 4 pessoas. Valei-me, minha menina Jesus, minha menina Jesus, minha menina Jesus, valei-me. Valei-me, minha menina Jesus, minha menina Jesus, minha menina Jesus, valei-me. Só volto lá, passeio, no gozo do meu recreio. Só volto lá quando eu puder botar uns óculos escuros ou um relógio de pulso que marque horas, segundos, um rádio de pilha novo tocando coisas do mundo pra cantar. Lá no jardim da cidade, zombando dos acanhados, pondo inveja nos barbados e suspiro nas mocinhas. Porque pra plantar feijão eu não volto mais pra lá. Eu quero é ser Cinderela, cantar na televisão, botar filho no colégio, dar picolé na merenda, viver bem civilizado, pagar imposto de renda, ser eleitor registrado, ter geladeira e TV, carteira do ministério, ter SIC, ter RG. Deus te faça feliz, minha menina Jesus, e te leve pra casa em paz. Pensa, mãe, eu fico aqui carregando o peso da minha cruz no meio dos automóveis, vai, viaja, foge daqui, que a felicidade vai atacar pela televisão. E vai felicitar, 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 até ninguém mais respirar. E vai felicitar, 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 até ninguém mais respirar. Acorde, minha menina Jesus, minha menina Jesus, minha menina Jesus.
Venha Jesus, acorde. Estamos partindo de Medina, né? Vamos dar um rolezão aqui rapidão na City. Um breve rolê mesmo, rapidations. E vamos vazar. Aqui uma viagem confortável aqui. Essa viagem que esse dinheiro que a gente gastou para São Paulo, um porra de avião. Mas antes nós tivéssemos ido num bichinho desse aqui. Tá vendo? Aqui você tá só sentindo murnura, quentinho, ó, as pernas do cara esquentando. E tem uma coisa, isso aqui depois de pegar a BR, meu amigo, anda. Aqui depois você. Aqui é meio que uma moto. Quanto mais eu ando, mais vejo estrada. Mas se eu não caminho, não sou é nada. Se tenho a poeira como companheira, faço da poeira o meu camarada. Se tenho a poeira como companheira, faço da poeira o meu camarada. O dono quer ver a terra plantada, diz de mim que vou pela grande estrada. Deixei no morrer, não lhe dei água, ele é um preguiçoso e não planta nada. Deixei no morrer, não lhe dei água, ele é um preguiçoso e não planta nada. Eu que plantei muito e não tenho nada, ouço tudo em calo na caminhada. Deixo que ele diga que sou um preguiçoso, mas não planto em tempo que é de queimada. Deixo que ele diga que sou um preguiçoso, mas não planto em tempo que é de queimada. Why do you want to know these little songs? It's money. Eu sou como eu sou, pronome pessoal intransferível, do homem que iniciei na medida do impossível. Eu sou como eu sou agora, sem grandes segredos dantes, sem novos secretos dentes nesta hora. Eu sou como eu sou presente, desforrilhado e decente, feito um pedaço de mim. Eu sou como eu sou vivente, e vivo tranquilamente todas as horas do fim.
Olá, gente. Este é o último episódio da série Vale do Jequitinhonha SOS Medina. Não pela falta de assunto, mas principalmente por falta de dados e elementos para que a gente possa montar vídeos a respeito da situação de Medina. Nos 4 primeiros episódios, nós abordamos temas como a água, a rocha, a terra, o ar, a poeira e o fogo, as detonações. Neste último episódio, vamos pegar esses 4 elementos e transformar tudo isso em algo que dê sentido à vida. E falar de gente também significa falar um pouquinho do meu trabalho, de mim e do meu trabalho como geólogo. Bom, então vamos ao vídeo. Não se esqueça de dar o joinha, de comentar, se inscrever no canal e deixar comentários e sugestões para que possamos fazer a produção de novos vídeos no futuro. A receita que o tempo me traz me faz perceber. Se o tempo não for bom, não tarde em sonhar. É como a manhã que falta o sol e nos faz suspirar. E a gente quer saber até quando isso vai. A ciência que o tempo me traz me faz entender aquilo que doeu também vai me ensinar. É como a gota de chuva que cai e nos faz relembrar. Se o tempo não for bom, não tarde em sonhar. De repente, vem um raio de sol do poente e o dia que era escuro tá cheio de estrelas. A receita que o tempo me traz me faz perceber. Se o tempo não for bom, não tarde em sonhar. Como a manhã que falta o sol e nos faz suspirar. E a gente quer saber até quando isso vai. De repente, vem um raio de sol no poente e o dia que é escuro tá cheio de estrelas. Como eu disse no início,
esse vídeo é o último dessa série. Talvez tenha uma segunda edição dessa série, uma segunda temporada dessa série. Mas, por enquanto, nós estamos terminando essa série do Vale do Jequitinhonha, SOS Medina. Prometi que iria falar um pouquinho de mim, mas eu acredito que todos esses vídeos retratam um pouco do que é o Sérgio, quer seja de maneira direta ou indiretamente nas entrelinhas desses vídeos. Eu gostaria, no entanto, de que, já que você chegou até aqui, tendo assistido os vídeos anteriores e chegado nesse vídeo até esse ponto, uma colaboração da parte de vocês, de comentarem sobre o que vocês poderiam ajudar nessa empreitada da GEGREF sobre a reabilitação das terras degradadas pela mineração de granito em Medina. Então deixe sua colaboração. Não estamos pedindo que você faça uma oferta em dinheiro ou um financiamento. Simplesmente coloque sua opinião. Coloque até onde você pode nos ajudar nessa empreitada. Seja da forma dando um apoio técnico ou mesmo seja lá o que for. Apenas faça comentários a respeito de você. Nós queremos saber a sua opinião. Finalizar um vídeo, finalizar uma série, tem sido mais difícil do que eu imaginava. Portanto, o título desta empreitada, deste episódio, reflete exatamente todas as horas do fim. A dificuldade de você terminar algo que tem te proporcionado um prazer especial em fazer. E eu gostaria apenas só de dizer o seguinte: menos de doer e mais de doar. Sempre subindo a ladeira do nada, topar em pedras que nada revelam. Levar às costas o fardo de ser e ter certeza que não vai ser pago. Sentir prazeres, dores, sentir medo, nada entendendo, querer saber tudo. Cantar com voz bonita vai dar chuva. Não ver perigo e afundar no caos. Fumar, beber, amar, dormir sem sono. Observar as horas impiedosas que passam carregando um bom pedaço da vida sem dar satisfações. Amar o amargo e sonhar com doçuras. Saber que retornar não é possível. Sentir que um dia vai sentir saudades da ladeira, do fardo, das pedradas. Por fim, de um só salto para se pôr de vez o paredão. Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Se você disser tudo que quiser,
ver carvão queimar, eu danço com ele. Porque miudinha da minha favorita, se ela amar da gente, vai enchendo até morrer. É da gente como tu viver, é da gente como tu viver. Tem medo de eu cantar onde eu não ser conhecida. Eu tenho medo do tulete subia no meu pé do vida. É da gente como tu quer ver, é da gente como tu quer ver. Desejos no capim, manhas que eu sei de